Oi gente, tudo bem? Aqui é a Marina e dando continuidade com as aulas que vocês estão tendo sobre a Europa, eu vou falar um pouco agora sobre a União Europeia. Então, a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo e é o mais complexo, e a gente vai entender como ele funciona, seus objetivos, mas vamos começar na sua formação e onde tudo começou. A ideia da União Europeia surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, nesse período do início da Guerra Fria, porque a Europa ela ficou extremamente fragilizada depois das duas guerras. A Europa tinha perdido seu poder, tanto político e econômico, e uma nova ordem mundial estava surgindo dos novas potências que estavam tomando esse holofote no mundo. E vocês já devem saber quais são. São os Estados Unidos e a União Soviética, que emergiram como as duas novas potências mundiais durante a Guerra Fria. Lembrando que a Guerra Fria foi o embate ideológico entre os Estados Unidos, que defendia o sistema capitalista, e a União Soviética, que defendia o sistema socialista. Bom, foi nesse momento de fragilidade da Europa que alguns países europeus começaram a querer se reerguer economicamente. E essa integração econômica, que futuramente foi dar início ao bloco econômico da União Europeia, foi acontecendo gradativamente. Foram alguns acordos e a criação de alguns órgãos que foram evoluindo para a união dos países europeus que a gente conhece hoje como União Europeia. Então, alguns acordos econômicos foram criados e vocês não precisam decorar esses nomes, mas eu só vou citar eles para vocês entenderem numa ordem cronológica. Primeiro foi o Benelux, um acordo entre Holanda, Bélgica e Luxemburgo que tinha apenas o objetivo de diminuir tarifas e facilitar o comércio. Depois disso foi criada a CECA, CSA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que juntou esses países do Benelux com a França, a Itália e a Alemanha Ocidental. Esses países, então, foram conhecidos como a Europa dos Seis. A CECA era só uma maior comunicação entre os mercados de carvão e aço desses países, visava uma integração industrial desses 6 países. Vocês podem observar que tudo que estou falando é a Europa tentando retomar essa força econômica que ela tinha anteriormente. Depois, um acordo bem importante foi o Mercado Comum Europeu, que já visava essa maior integração, não só econômica, quanto política dos países da Europa. O Mercado Comum Europeu foi muito importante e ele já conta com alguns dos princípios que a União Europeia tem hoje em dia. O Mercado Comum Europeu já estabelecia uma livre circulação de serviços, mercadorias e capitais, ou seja, você pode comercializar um produto por todos os países que estão dentro desse acordo, e pela primeira vez foi proposta uma livre circulação de pessoas, que já é uma integração muito mais profunda. Vocês podem perceber que, por exemplo, se você está na Europa, você pode viajar para qualquer lugar sem precisar de um passaporte. E isso seria a livre circulação de pessoas, você poder basicamente ir para qualquer lugar dentro da Europa quando você quiser. No Mercado Comum Europeu, além dos países da CECA que eu falei agora, entraram também Inglaterra, Irlanda e Dinamarca, e depois a Grécia e o Portugal. Então aí foi conhecido como a Europa dos 12. E todos esses 12 países, esses 2 acordos, tinham tarifas reduzidas e além disso tinham livre circulação de serviços, bens, capitais, o que já era uma integração econômica muito profunda da Europa, e era justamente esse sentimento de união dos países europeus. Uma coisa muito importante para a formação da União Europeia era a superação de antigas rivalidades da Europa. Por exemplo, a Alemanha e a França sempre foram grandes inimigos até as próprias guerras mundiais, e a União Europeia vinha com essa proposta de esquecer antigas rivalidades, antigas brigas e guerras, e que os países da Europa tinham que se unir, cobrar essa força e poder político que a Europa um dia já teve. E ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, os Estados Unidos não eram contra essa união da Europa. Muito pelo contrário, os Estados Unidos injetou dinheiro na Europa e pessoalmente promoveu a restauração econômica dos países europeus, por 2 motivos. Um, porque precisava de mais países para ampliar o seu mercado consumidor, ou seja, os Estados Unidos queria vender produtos para a Europa, só que precisava que os europeus tivessem dinheiro para comprar, né? E 2, porque eles queriam barrar na Europa o avanço do socialismo da União Soviética. Se vocês verem no mapa, eu vou tentar botar um mapinha aqui em algum lugar, a Europa foi dividida em 2 áreas de influência, da Europa Ocidental e da Europa Oriental. A Europa Oriental, ela estava sob a influência do socialismo da União Soviética, que era mais perto, e a Europa Ocidental estava sob a influência do capitalismo dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos, a criação da União Europeia era uma coisa boa, porque eles iriam se fortalecer naquela área e os países não estariam fragilizados para aceitar a imposição do socialismo soviético. Entenderam? Então, continuando com os acordos, foi em 1991 que a União Europeia foi de fato criada pelo Tratado de Maastricht, não sei se eu estou dizendo corretamente, mas vai estar escrito aqui para vocês, com todas as propostas do Mercado Comum Europeu e mais ainda a livre circulação de pessoas que eu tinha falado.
Ou seja, a Europa já tinha passado do nível de integração econômica e passou para integração política também, que é algo muito mais profundo. E então, mais 3 países entraram na União Europeia, que foi a Suécia, a Finlândia e a Austrália, e ela foi conhecida como a Europa dos 17. Todos esses nomes de países, assim, vocês não precisam de fato saber, tipo, decorar, assim. É só saber mais o princípio, a ideia do que estava acontecendo na União Europeia, sabe? E depois disso, vários outros países entraram. A Alemanha Oriental entrou depois que a Guerra Fria acabou, né? Porque já não tinha mais essa separação da Europa entre socialista e capitalista. E aí, vários outros países, como as Ilhas Malta e Chipre, países do antigo bloco soviético, como a Polônia, a Hungria, e assim, vários outros. A lista completa dos países vocês provavelmente vão poder encontrar na apostila. Ou é só pesquisar no Google se vocês quiserem saber corretamente. Mas depois da entrada de todos esses países, a União Europeia ficou conhecida como a Europa dos 27, porque já eram 27 países membros. E aí o último país a entrar foi a Croácia, finalizando na Europa dos 28. Isso certamente antes do processo de saída do Reino Unido, o famoso Brexit, mas vocês vão ver tudo sobre isso na aula de atualidade. Então, junto com a criação da União Europeia, veio também a criação do famoso euro, a moeda comum entre os países da Europa. A circulação do euro não foi obrigatória, teve alguns países, como a própria Inglaterra, que não quis adotar, e outros que foram adotando o euro gradativamente. Nem por isso o euro deixa de ser super importante e chega até a competir com o dólar como a principal moeda internacional, apesar de não ter ganhado essa briga até agora. Então tá aí criada a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo. Ele é mais completo porque ele não é só de integração econômica, mas também como integração política. Ele tem órgãos comuns. Os principais objetivos da União Europeia até hoje são a integração política e econômica entre os países europeus, a livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, ou seja, basicamente tudo pode circular dentro da Europa sem nenhum problema, aumentar a qualidade de vida, saúde e trabalho dos cidadãos da Europa, de todos os países, e reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Dentro da União Europeia, a gente tem vários órgãos comuns, como o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, até um tribunal próprio, mas assim, não é tão importante saber qual que é a função exata de cada um, mas é bom vocês entenderem mais ou menos que a União Europeia funciona basicamente como se ela fosse um país e os países fossem estados, porque ela tem vários órgãos comuns, tem um tribunal, um parlamento, e as decisões são feitas em conjunto, então ela é um bloco econômico que integra profundamente os seus países membros. Então, para terminar esse vídeo, só vou dizer quais são os principais critérios para um país entrar na União Europeia. Tem alguns países que querem entrar hoje e já iniciaram esse processo, e os critérios são: critério número 1, tem que ser um país europeu, então mesmo se o Brasil quisesse entrar na União Europeia, ele não poderia. E critério número 2, tem que ser um país que aplique a democracia e respeite os direitos humanos. Então, um país ditatorial, por exemplo, também não se qualificaria para entrar na União Europeia. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido um pouco mais como funciona esse bloco econômico da União Europeia, que é muito complexo, assim, mas vocês realmente não têm que saber todas as especificidades, todos os órgãos que atuam dentro desse bloco. O vídeo hoje vai ficando por aqui, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só botar nos comentários do vídeo, ou vocês sempre têm os plantões de dúvidas do Explica Enem. Beijo e até o próximo vídeo.